Nós vamos continuar estudando o livro dos Reis, irmãos. Abram, por favor, em 2 Reis. Na verdade, podem abrir em 2 Crônicas 24. Nós vamos começar falando desse texto. E eu já vou apontar para os irmãos por quê. Mas nós estamos estudando o reinado de Joás. E os irmãos devem lembrar que no reinado de Joás, uma figura que se destaca é Joiada, o sumo sacerdote Joiada, que foi muito importante na coroação de Joás e na parte boa do seu reinado. E nós vemos em Joiada um exemplo, nós vemos em Joiada um servo de Deus, alguém preocupado em cumprir as ordenanças da lei mosaica, alguém preocupado em fazer com que um descendente de Davi ocupe o trono de Judá. Mas nós começamos o nosso texto hoje, o trecho que nós estamos, com a morte desse homem. E isso vai abrir espaço para a nossa mensagem central que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas enquanto eu li esse texto, e nós vamos ler daqui a pouco, 2 Crônicas 24, no versículo 15... eu me lembrei de algumas pessoas famosas da nossa história, um pouco mais antigos e um pouco mais novos, que receberam honras, que receberam também algum tipo de reconhecimento pela contribuição que tiveram, pelo papel que tiveram na história e tudo mais. Eu trouxe aí duas figuras, uma delas, Winston Churchill, foi primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. Foi um homem muito importante na Segunda Guerra Mundial. Os irmãos devem lembrar daquele famoso discurso dele no parlamento, que lutariam nas praias, lutariam em todos os lugares para defender as ilhas britânicas. E a importância dele foi tamanha que ele foi um dos poucos líderes, que não da realeza, que tiveram o que é chamado de um funeral de Estado. Então toda Londres parou para que esse funeral acontecesse. Você teve aí todo um desfile pela cidade de Londres, essa imagem muito famosa. A gente viu recentemente com o funeral da Rainha Elizabeth, como isso é cheio de pompas, cheio de honrarias, e algo semelhante aconteceu com Winston Churchill devido à contribuição dele, mesmo ele não sendo da realeza, ele teve esse reconhecimento. E um pouco mais recente, um homem que também ganhou algum tipo de reconhecimento foi Stephen Hawking. Os irmãos devem conhecê-lo, foi um físico famoso. Aí ele teve as suas cinzas depositadas na abadia de Westminster, essa igreja que está aí na imagem, que fica bem no coração de Londres, onde outras pessoas famosas, personalidades famosas estão sepultadas também. Charles Darwin, acho que Isaac Newton está lá também, enfim, pessoas famosas estão lá. E ele, pela sua importância para a ciência, foi colocado ali na abadia de Westminster também. E eu me lembrei desses casos porque o que acontece aqui com Joiada é algo semelhante. Ele não era um rei, ele não era da realeza, da nobreza, ele era um sacerdote. Mas a importância dele foi tamanha e a contribuição dele para o funcionamento do templo, para o bem-estar espiritual de Judá, foi tamanho que ele também teve a honraria de ser enterrado junto com os reis de Judá, como o texto vai mostrar aqui para nós. Então me acompanha aí em 2 Crônicas 24, vamos partir desse momento da morte de Joiada, e então nós perceberemos como o Joás, o rei de Judá, tinha uma fidelidade condicional. Esse é o tema principal, é o fio condutor da nossa exposição de 2 Reis 12 e 2 Crônicas 24. São relatos paralelos a 2 Reis e 2 Crônicas, e nós estamos alternando, intercalando o estudo desses episódios, desses relatos, porque nós temos elementos que se complementam. E hoje, especificamente, nós vamos começar o relato em 2 Crônicas 24. Então, abram aí em 2 Crônicas 24, nós vamos ler a partir do versículo 15, que mostra a morte de Joiada. Os irmãos devem lembrar da nossa mensagem central, que envolve todo o reinado de Joás, que diz que
a fidelidade condicional termina em juízo divino. Fidelidade condicional porque Joás até aqui se mostrou fiel a Deus. Quis reformar o templo, seguia o que Joiada falava. Parecia ser um rei que finalmente colocou as coisas em ordem. Mas quando Joiada falece, a coisa muda. Quando Joiada falece, quando esse sumo sacerdote sai de cena, parece que o Joás põe as suas asinhas de fora e ele se desvia assustadoramente, conforme nós veremos aqui. Então era uma fidelidade condicional e a condição dessa fidelidade era a presença do Joiada ali. Saiu o Joiada, o bicho pegou. Saiu o Joiada, o Joás se perdeu. Então isso nos leva a questionar se ele realmente tinha uma fidelidade real ou se era apenas algo superficial, apenas algo que estava sendo limitado pela presença de Joiada, mas não estava no coração de Joás. E esse é o perigo da fidelidade condicional. Ela é apenas exterior, temporária, não é profunda, não está no coração e, portanto, não perdura. E isso acontece em outros âmbitos, em outras esferas, dentro da igreja, dentro das famílias, onde os filhos muitas vezes só se mantêm firmes, só se mantêm educados, só se mantêm na linha enquanto estão debaixo da autoridade dos pais, enquanto estão com os pais ali presentes, mas os pais saírem, pronto, põe as asinhas de fora, se desvia, vira o caos. A mesma coisa acontece às vezes na igreja, com a dependência de determinado líder, de determinado pastor, de determinada pessoa. O indivíduo só é fiel enquanto determinado indivíduo, pastor, está ali, depois disso ele se desvia e assim por diante. Isso tudo nos leva a questionar se há de fato fidelidade, se houve de fato fidelidade em algum momento. E parece que não. Parece que isso é apenas superficial. O exemplo de Joás é muito triste em relação a isso. Então nós dividimos a nossa exposição em dois momentos contrastantes da vida de Joás. Em primeiro lugar, o seu engajamento inabalável, que nós já estudamos. Os irmãos devem lembrar que ele começa o seu governo muito novo, com alguns poucos anos de idade. Ele começa a governar, 7 anos ali, já sendo rei, certamente amparado, coordenado por Joiada, mas assim que possível ele já começa a coordenar as reformas do templo. Não, nós temos que reformar o templo porque a Thalia detonou o templo, a Thalia tirou tudo do templo e colocou no serviço a Baal, na idolatria. Agora nós temos que colocar a casa em ordem. Deu essa tarefa para os sacerdotes, os levitas demoraram pouca coisa, coisa de algumas décadas, algum tempo ali para fazer isso, mas chamou Joiada e falou, não, Joiada, a coisa não pode ficar assim, vamos botar esse templo aí para cima de novo. Foi para cima, fez a reforma e nós olhamos e falamos, uau, finalmente um rei bom, decente ali, contrastando com todos os reis maus que a gente viu. Mas isso só durou enquanto Joiada estava vivo. E agora nós entramos nesse segundo momento da vida de Joás, que é o seu desvio surpreendente, começa em 2 Crônicas 24:15. Então acompanhe comigo o que diz, vamos entrar agora numa parte feia. Até agora a gente estava na parte das flores, né? Até agora era bonito, né? Os irmãos não precisavam tomar omeprazol, os irmãos não precisavam lidar com enjoo por causa de mortes excessivas, né? Violência, mas agora a gente vai ter alguns probleminhas de volta aqui nesse momento da vida de Joás. Então já prepare aí o seu omeprazol, já prepare aí seus remédios de estômago, porque a gente vai ver algumas coisas que vão nos deixar embrulhados, indignados e inconformados com o que Joás vai fazer. 2 Crônicas 24:15 diz assim: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. O texto destaca a longevidade de Joiada. Se os irmãos repararem nesses 2 versículos, os irmãos verão várias expressões que destacam essa longevidade. Fala que ele envelheceu, e isso por si só já é uma expressão de longevidade. Ele não morreu jovem, ele morreu já velho, já morreu com cabelos brancos, envelheceu. Ele morreu farto de dias, ou seja, ele viveu muitos dias. E o texto até menciona com quantos anos ele morreu. 130 anos. Isso é um recorde, até mesmo para os padrões bíblicos, não só para os nossos padrões hoje, mas para os padrões bíblicos. Se os irmãos se lembrarem do Salmo 90, Moisés fala que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80 anos.
Já naqueles dias, já tão antigos, a longevidade não era tão longa, não era como antes do dilúvio, que as pessoas viviam 600, 700, quase 1000 anos. A nossa idade foi limitada. E Joiada aqui vive além disso, ele vive 130, é bastante tempo. Eu não conheço ninguém que tenha vivido tanto tempo, nem recentemente na nossa história, não me lembro de alguém assim. Mas esse destaque da longevidade conecta Joiada a certos indivíduos que morreram velhos, que morreram com a idade avançada e que contaram com a bênção do Senhor. E em especial, se os irmãos olharem 1 Crônicas 29, os irmãos verão que isso conecta Joiada com Davi, com o rei Davi. Essa ênfase na longevidade de Joiada conecta-o a Davi. E essa conexão que o autor faz não é por acaso, porque os irmãos devem lembrar que ao longo de toda a vida de Joiada, a preocupação dele foi em manter a dinastia de Davi em ordem, com o descendente de Davi no trono, seguindo a lei mosaica, seguindo as instruções dadas pelo Senhor. Então ele era alguém muito preocupado com a linhagem de Davi, alguém muito preocupado com as coisas de Deus, e o autor quer conectar isso a um rei que nós conhecemos como um bom rei, e que foi o alvo, o foco das preocupações de Joiada, que é o próprio rei Davi. Então em 1 Crônicas 29 e 28, nós lemos o seguinte: morreu, falando de Davi, morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então o autor quer lembrar, olha, Joiada morreu farto de dias, e os leitores lembrariam, peraí, nós já ouvimos alguém que morreu farto de dias também, e esse alguém era Davi. Então vejam que Joiada está sendo exaltado aqui. Joiada está sendo apontado como um homem abençoado, como um servo de Deus, equiparado em algum grau ao rei Davi. Mas fora do livro de Crônicas, outros personagens bíblicos também receberam essa bênção de longevidade e são destacados por isso. Se os irmãos olharem rapidamente em Gênesis, os irmãos verão no capítulo 25 que Abraão também foi agraciado, abençoado com longevidade. Veja aí Gênesis 25, 8. Gênesis 25, 7. Foram os dias de Abraão 175 anos, um pouquinho a mais que Joiada, né? Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Se os irmãos virarem as páginas para o capítulo 35, os irmãos chegarão na morte de Isaque. E no versículo 29 é dito... versículo 28. Foram os dias de Isaque 180 anos. Gênesis 35, 28. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Outro indivíduo que também é destacado pela sua longevidade como uma bênção de Deus é Jó. Se os irmãos olharem Jó, capítulo 42, os irmãos verão que Jó também foi agraciado com muitos anos de vida. Jó, capítulo 42, o finalzinho do relato de Jó. Jó 42, 17. 16 fala quantos anos ele morreu, com quantos anos ele morreu. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, Joiada está ao lado daqueles que foram fiéis a Deus, foram abençoados por Deus, foram alvos do favor de Deus, em especial uma demonstração disso pela longevidade dos patriarcas de Jó e agora de Joiada aqui, bem como de Davi. E quando nós lembramos das bênçãos da antiga aliança, da aliança mosaica, essa expressão em particular parece indicar que, de fato, Joiada foi abençoado por Deus e isso era uma resposta à fidelidade dele. Na antiga aliança, se o povo fosse fiel, se o povo fosse obediente, se o povo se sujeitasse à lei de Deus, eles seriam abençoados, inclusive, com a longevidade. Inclusive com uma vida próspera, uma vida longa, fartos de dias. E isso acontece com Joiada, mostrando que, de fato, ele foi um homem fiel a Deus. O contraste disso, também presente na aliança mosaica, era uma morte prematura. Era morrer jovem, era morrer antes do que é esperado de alguém morrer.
como uma expressão do juízo de Deus, mas não foi o caso de Joiada. Joiada morreu com idade avançada, mostrando, olha, vejam como esse homem foi fiel. E de fato o texto diz que ele recebeu essas honrarias, sendo sepultado com os reis, mesmo não sendo da realeza. Ele foi sepultado com os reis porque tinha feito bem em Israel, ou seja, ele fez o bem para a nação como um todo, manteve a nação nos trilhos, em fidelidade, seguindo a Deus, se preocupando com a questão do culto correto, zelando por isso, e não só para a nação como um todo, ele fez bem especificamente para Deus e para a sua casa, ou seja, ele se preocupou com o templo, como nós já vimos até aqui, mostrando como esse homem foi fiel. Tanto que no versículo 14, se os irmãos olharem aí em 2 Crônicas 24:14, os irmãos verão aqui o versículo anterior destaca esse empenho, o resultado desse empenho. O versículo 14 diz, 2 Crônicas 24:14, são tantos textos aqui para abrir, pronto, 24:14. Tendo eles acabado a obra, trouxeram a rei e a Joiada o resto do dinheiro, que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Nós terminamos a exposição passada nesse versículo. Vejam que a fidelidade desse homem era tamanha de que todos os dias da sua vida o templo ficou de portas abertas, funcionando em fidelidade a Deus. E essa fidelidade parece ter sido recompensada pelo Senhor, não apenas numa honraria de ser colocado no sepulcro dos reis, mas especialmente pela longevidade que Deus deu a Joiada. E aqui a gente precisa dar uma pausa para extrair uma lição disso que aconteceu com Joiada. É interessante a gente observar que na Bíblia, longevidade está atrelada em algum grau à fidelidade a Deus. Como eu disse, na Antiga Aliança isso era claro, na Antiga Aliança isso era evidente. Uma pessoa que morria muito prematuramente, que morria muito cedo, é porque ela era desobediente, infiel à aliança com Deus. Mas uma pessoa que era fiel a Deus, ela tinha promessas de prosperidade, paz, fartura, longevidade também. Então, no Antigo Testamento isso era muito claro, mas no Novo Testamento existem alguns elementos que conectam também de algum modo, eu vou explicar isso para os irmãos em detalhes, para que nós não façamos confusão, que conectam de algum modo a fidelidade com a longevidade. Agora notem, isso não significa que todo crente viverá até a velhice. Isso não significa que você vai morrer com 130 anos igual Joiada. Nós conhecemos servos de Deus fiéis que morreram cedo, que morreram jovens. Nós conhecemos pessoas assim, tanto dos nossos dias como na história. Pessoas que eram tementes a Deus, mas que não viveram nem mesmo até os 70, 80, morreram muito antes disso. Isso também não significa que todo indivíduo que morre prematuramente tem algum pecado escondido. Então, se um servo de Deus morre lá nos seus 30, 40, que é cedo, você não pode falar, tinha algum pecado escondido e Deus está trazendo juízo na vida dele. Não necessariamente isso acontece. Não é sempre que alguém morre cedo por disciplina de Deus ou coisa do tipo. Porém, feitas essas ressalvas, o que fica claro de modo geral da Bíblia é o seguinte, eu coloquei um resumo aí na tela. Pode colocar o slide, por favor, Matheus Thiago? Coloca aí isso. De modo geral, olhando para o Antigo, em especial para o Antigo, mas também para alguns elementos do Novo Testamento, que eu vou apresentar para os irmãos, nós percebemos o seguinte: comumente, e notem as palavras que eu estou usando para ninguém mal compreender o que eu quero dizer. Comumente, o servo de Deus é poupado das consequências de uma vida desregrada e é abençoado com longevidade. Nós, como crentes, nós não experimentamos as consequências de uma vida desregrada. Nós não temos vícios de bebida, nós não temos vícios de cigarro, nós não nos colocamos aí nesses jogos gastando todo o nosso dinheiro, no jogo do tigrinho, no cassino, seja lá o que for. A gente não vive em torno disso. Isso nos poupa de muitas tristezas. Isso faz com que a nossa vida seja naturalmente um pouco mais longeva. A gente não deve para agiota, né? Isso faz com que a sua vida seja um pouco mais longeva, né? Não dever para agiota. O ímpio não é assim.
O ímpio se envolve em todo tipo de vício, o ímpio enche a cara, o ímpio se droga, o ímpio se vicia em tudo quanto é jogo, se envolve com gente errada, se envolve em briga, confusão, e isso, é claro, tem um fator de redução da sua vida. Se não da sua vida inteira, pelo menos da sua vida útil. Então, a primeira parte desse comentário diz que comumente, notem, comumente, não é sempre, comumente, o servo de Deus é poupado das consequências de uma vida desregrada, e não só ele é poupado disso, e por isso vive mais, mas é uma bênção realmente de Deus. Deus usa essa ausência de vícios, essa vida disciplinada, como um instrumento, uma ferramenta para prolongar a vida dos crentes. Isso é uma bênção. Enquanto o ímpio e o crente em pecado obstinado, notem que eu não falei que é só o ímpio. É o ímpio e o crente em pecado obstinado. É o crente que, quando exortado, não se arrepende, continua em pecado, é disciplinado, é muitas vezes expulso da igreja. O ímpio e o crente em pecado obstinado são, por vezes, note que eu disse por vezes. Ah, pastor, mas eu conheço um crente que está disciplinado há 60 anos e já está batendo 100. Por isso que eu disse por vezes. Não é sempre. Por vezes, são alvos do juízo temporal de Deus com uma morte prematura. Morrem cedo, morrem jovens, antes do que é esperado. Não fica com os cabelos brancos, não vem as suas gerações avançarem. Morrem cedo, nos nossos padrões, como uma expressão do juízo de Deus. Vamos ver alguns textos que falam isso e acho que isso vai ficar claro para os irmãos. Vejam o que diz Provérbios 10, 27. Provérbios enfatiza essa questão da longevidade conectada à obediência diversas vezes. E se você quer viver bastante, o primeiro passo é você ouvir essas instruções aqui. É você se atentar à palavra de Deus. Provérbios 10, 27 diz o seguinte, veja só, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Isso aqui é claro. O Senhor abençoa os que o temem com uma vida prolongada, com uma vida longeva, mas os perversos têm os seus dias encurtados. Eles morrem cedo, prematuramente, antes do que é esperado de alguém. Vejam o que diz Provérbios 3. Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. É o pai falando para o filho. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Qual é o primeiro passo para um jovem passar a juventude, entrar na vida adulta, entrar na velhice? Qual é o primeiro passo para isso? Não é uma promessa, Provérbios não traz promessas, ele traz uma observação do que é comum acontecer aos servos de Deus e ao ímpio. Mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o primeiro passo. É muito triste quando nós vemos jovens perdendo a vida por uma desobediência, obstinação aos pais, rebeldia, vícios. E não são poucos que passam por isso. Não são poucas famílias que enfrentam o luto prematuramente, onde os pais enterram os filhos, sendo que o comum é o contrário, que os filhos enterrem os pais. Mas não são raros os casos em que essa ordem se inverte, porque as pessoas rejeitam os mandamentos de Deus, rejeitam a palavra do Senhor e querem viver do jeito que bem entendem, se entregando a vícios, perigos e tudo mais. Então, se você quer ter uma vida longeva, o primeiro passo para essa possibilidade é você temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Isso vai livrar você de se envolver com gente errada, isso vai livrar você de se envolver em vícios perigosos, isso vai livrá-lo de tudo quanto é coisa ruim, e isso por si só vai prolongar os seus dias. Vejam também o que diz o Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55, 23. Veja a partir do 22.
Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus não desampara os seus servos. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, falando dos ímpios. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. O fato do texto dizer que eles não chegarão à metade dos dias é que eles morrerão cedo, prematuramente, jovens, antes daquilo que é esperado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como eu disse, isso fica muito claro, especialmente pelas bênçãos e maldições da aliança mosaica. Mas nós, como crentes, nós não estamos mais sob a aliança mosaica. Nós não estamos mais sujeitos às bênçãos e maldições do Decálogo, do Pentateuco. Nós não estamos mais sujeitos a isso. Então, como nós olhamos para essa realidade? Como nós aplicamos isso? Veja o que o Novo Testamento diz em 1 Coríntios 11. Nós acabamos de ler esse texto por conta da ceia. E se os irmãos repararem no que o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 27, os irmãos verão que havia na igreja de Corinto alguns irmãos que estavam morrendo prematuramente, estavam morrendo cedo, estavam morrendo, à nossa perspectiva, antes da hora, porque eles estavam participando da ceia indignamente, ou seja, eles estavam participando da ceia, nutrindo inimizades, discórdias, desavenças com os irmãos. E Deus, em resposta a isso, punia alguns crentes com a morte. Veja o que diz aí 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ah, pastor, era uma igreja que tinha muito problema com sono, né? Precisava de melatonina. Não. Dormir aqui é um eufemismo para a morte. Existiam muitos fracos e doentes e alguns que tinham morrido. Batido as botas. Por quê? Porque participaram da ceia indignamente, desprezando os irmãos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Eu me lembro de um exame de ordenação pastoral, que teve aqui na igreja, inclusive, um pastor de Atibaia, e durante o exame dele foi perguntado o seguinte: por que é importante, né, participar da ceia corretamente, nutrindo uma disposição correta, resolvendo os problemas com os irmãos e tudo mais? Eu lembro que a resposta dele foi, ele tinha uma habilidade, tem uma habilidade de falar assim, às vezes de um modo um pouco engraçado, e ele disse que o primeiro motivo para alguém participar da ceia do modo correto é porque isso garante uma longevidade. Porque se você não participar da ceia de modo correto, Deus pode te disciplinar com a morte. E faz sentido isso. Nós não vemos isso acontecendo o tempo todo, como acontecia no Novo Testamento. Mas o fato de não acontecer o tempo todo não significa que não possa acontecer. Participar da ceia indignamente é brincar com o fogo. É brincar com o perigo real. Você pode ser visitado pela morte, como uma expressão da disciplina de Deus. Então, isso mostra no Novo Testamento que, de fato, a vida de crentes obstinados pode ser abreviada como uma expressão da disciplina do Senhor. Mas veja Efésios 6. E Efésios 6 fala disso, da longevidade, no contexto doméstico. Fala do contexto da casa. E se aplica especialmente aos filhos. E os filhos que estão aqui devem se atentar a isso, essa orientação que o apóstolo Paulo dá. Efésios 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecer aos pais no Senhor pode significar obedecer aos pais crentes, ou, como eu acredito que seja aqui, significa obedecer aos pais sob a influência do Senhor. O filho, sob a influência do Senhor, obedecer aos pais. Ele, dirigido pelo Senhor, tem que obedecer aos pais. Pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
Paulo diz que essa orientação, esse mandamento, não era uma orientação, era um mandamento, já constava no decálogo. Os irmãos devem lembrar lá em Êxodo 20, versículo 12, que é dito isso: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de vida longa sobre a terra. E ao dizer que o filho seria, ao ser obediente, iria bem e seria de vida longa sobre a terra, a ideia inicial lá em Êxodo, a ideia inicial lá na Antiga Aliança, era no primeiro momento de que ele não seria apedrejado, ele não seria punido, porque os irmãos devem lembrar que o filho desobediente, no contexto de Israel, ele era apedrejado, ele era levado até os juízes pelos próprios pais, falando: olha, esse menino aqui não tem jeito. Esse menino aqui, ele é obstinado, rebelde, não nos ouve e ele precisa experimentar a disciplina, ele precisa ser punido. Então todos apedrejavam o indivíduo, né, o filho, com a participação dos pais que iniciavam todo esse processo. Algo muito semelhante ao que a gente vê hoje, né, no modo como os pais se preocupam em disciplinar os filhos, não é? Claro que nenhum pai apedreja o filho, mas na verdade os pais nem disciplinam mais o filho de forma nenhuma. Tá? Nunca isso acontece, a gente vê isso acontecendo hoje. É raro a gente ver pais que disciplinam os filhos. Naqueles dias a orientação era: isso vai começar de você. Você não passará a mão na cabeça do seu filho. Você vai levar o seu filho para os juízes e todos apedrejarão, inclusive vocês vão participar disso, porque o pecado não pode crescer. Porque se ele começar e crescer, toda a sociedade vai ser contaminada. E os pais não podiam deixar que isso acontecesse. Claro, hoje nós não apedrejamos mais ninguém, nós não estamos mais debaixo da nova aliança, mas o princípio da disciplina continua, é óbvio. É óbvio, um filho indisciplinado trará tristeza não só para a família, mas para toda a igreja, para toda a comunidade e para a sociedade. Um filho não disciplinado é tragédia, na certa, para todos. Então o princípio continua aqui, ainda que nós não apliquemos mais o apedrejamento como era na Antiga Aliança. E com isso, o filho que não era apedrejado, é claro, ele sendo obediente, ele permaneceria na terra prometida. Então por isso que o texto, ecoando o Êxodo, citando o Êxodo, fala que ele teria vida longa sobre a terra. Que terra? A terra prometida. Mas nós, como crentes, não estamos sob a Antiga Aliança, nós não temos uma terra prometida como Israel tinha, e Paulo dirige isso aqui aos crentes. Paulo dirige isso aqui a nós. Então, o que significa o filho ser obediente e ir bem e ter longa vida sobre a terra? Bom, como nós acabamos de ver, ainda que não haja mais apedrejamento, o Senhor ainda pode disciplinar com a morte. Nós não matamos mais, mas o Senhor pode matar. O Senhor pode disciplinar. Então, um filho obediente, um filho que teme a Deus e obedece os pais, que faz isso no Senhor, ou seja, sob a direção e influência direta de Deus, esse filho, ele está fazendo com que a sua vida seja mais longeva, porque ele não contará com a possível disciplina do Senhor, diante do seu pecado obstinado. Além disso, ele também não experimentará as consequências temporais da desobediência. Ele não vai se envolver com gente errada, ele não vai se envolver em vícios, como nós já vimos, ele não vai se envolver com coisa que não presta e, portanto, ter a sua vida ceifada prematuramente. Não, ele obedece os pais. Filho, não ande com aquelas pessoas. Tá bom, pai, tá bom, mãe, eu não vou andar com aquelas pessoas. Filho, não vai em tal lugar. Tudo bem, mãe, eu não vou em tal lugar. Filho, ouça o que eu estou te falando, faça isso na sua vida. Tudo bem, mãe, eu vou fazer desse jeito. Tudo bem, pai, eu vou fazer desse jeito. E isso vai poupar esse filho das consequências temporais, ou seja, as consequências presentes do pecado. Um pequeno parênteses aqui, mostra a importância dos pais na educação dos filhos. Os pais têm que disciplinar, têm que orientar os filhos para que essa realidade seja possível. O pai que não orienta os filhos, o pai que não cuida dos filhos, o pai que não dirige os filhos no temor a Deus, o pai que não educa os filhos na palavra de Deus, esse pai pode fazer com que o filho experimente uma morte prematura. Vejam o que diz Provérbios 19:18. Veja que isso então não se aplica só aos filhos, é primariamente aos filhos, mas os pais têm uma participação nisso também. Provérbios 19:18, veja o que diz aí.
Provérbios 19, 18. A Ara, que é a minha versão, ela não traduziu da melhor maneira. Os irmãos que têm a NVI ou a NVT vão perceber isso de modo mais claro. Castiga teu filho, Provérbios 19, 18. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Quando nós lemos na minha tradução, dá a ideia de que o pai não pode espancar o filho até o ponto de matá-lo. Isso é evidente, isso é óbvio. Aí já as orientações do Antigo Testamento, além desse versículo, mostram isso. Parece que a melhor tradução, então, seria algo assim: castiga teu filho enquanto há esperança e não o deixe à morte. Não faça com que ele seja conduzido à morte. Porque se você não discipliná-lo, você está levando ele para o matadouro. Você está levando ele para a morte. Não disciplinar o filho, não tirar a estutícia do coração da criança com a vara, não exortá-lo, não chamar a atenção, não puxar a orelha, não discipliná-lo, é um atestado de morte para a criança. Veja também o capítulo 23, Provérbios 23, 13. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui, livrar a alma do inferno não necessariamente diz respeito à salvação espiritual, até porque bater em criança não salva ninguém, né, espiritualmente. Né? Senão, alguns já seriam santos já, tanto que apanharam na vida. Né? Já apanharam de chinelo, de vara, de cinta, de rabo de tatu, já apanharam de tudo aí. Né? O Wagner tem cara de que apanhou um pouquinho. Apanhou, Wagner? Apanhou a Deudo? Mais ou menos? Mais ou menos. Não é muito salvo, não. Né? Não salvou muito a alma do inferno, não. Mas é claro que parece que o texto não está falando disso. O que o texto está falando aqui, na verdade, quando fala de inferno, é a palavra Sheol. Sheol, os irmãos sabem no Antigo Testamento, é a sepultura. É o lugar dos mortos. É para onde todo mundo vai quando morre. Mas as nossas traduções trazem a inferno. Mas a ideia aqui do versículo 14 é que quando você disciplina o filho, você livra ele, o indivíduo, o filho, da sepultura. Você livra ele da morte. Para que ele não experimente a morte, a dor da morte, você deve discipliná-lo. Caso contrário, essa desobediência contará com a possível disciplina de Deus e contará com as certas consequências temporais da desobediência deles. Ou seja, quando Paulo fala em Efésios 6 que aquele que honra o pai e a mãe, obedece o pai e a mãe, vive bem e tem longa vida sobre a terra, o que ele está falando é que essa vida é vivida em seu potencial, sob o cuidado de Deus, por intermédio dos pais. Os pais são instrumentos de Deus para que os filhos vivam mais. Os pais são instrumentos de Deus para que, por meio da disciplina, por meio da orientação, por meio do cuidado, esse jovem cresça, vire um adulto, tenha família e tenha uma vida longeva. E os pais são instrumentos que Deus usa para isso. Então, quando nós olhamos para o ensino da longevidade, nós percebemos isso que está aqui na tela. Eu vou ler mais uma vez e eu acho que os irmãos vão concordar que realmente esses e outros textos apontam para isso. Comumente, o servo de Deus é poupado das consequências de uma vida desregrada e é abençoado com longevidade, enquanto o ímpio e o crente em pecado obstinado são, por vezes, alvos do juízo temporal de Deus com uma morte prematura. Ainda falando sobre joiada, nós fizemos essas aplicações, mas nós estamos partindo de joiada. Como Deus abençoou joiada com longevidade, e isso é uma expressão da fidelidade dele e uma bênção de Deus. E como isso se aplica a nós. Ainda olhando para a joiada, em 2 Crônicas, eu acho que nós precisamos, irmãos, eu vou ser muito cuidadoso nessa aplicação que eu vou fazer. Eu quis ter o cuidado de colocar a definição aqui e quero ser cuidadoso agora também nessa implicação que eu quero fazer com os irmãos, para que não haja mal entendido. É assim, nós como crentes, nós precisamos equilibrar, entendam o que eu vou dizer, nós precisamos equilibrar a nossa visão dos custos e das bênçãos de servir a Deus. Geralmente, nós temos muito claro que servir a Deus tem um custo. O próprio Jesus falou que o discipulado tem custo. Aquelas histórias que Jesus contou, ninguém começa a construir uma torre sem primeiro fazer os cálculos, ninguém vai para uma guerra sem saber se tem como sustentar a guerra. Jesus falou isso no contexto do custo do discipulado, ou seja, se você quer se tornar um discípulo de Jesus, saiba que isso tem um preço, saiba que isso tem um custo. E nós sabemos que a Bíblia promete para nós perseguição,
promete para nós o ódio dos ímpios. Nós temos uma série de sofrimentos prometidos para nós. É o custo do discipulado. Negar a nós mesmos. Isso é difícil, isso traz sofrimento, isso traz pena e tudo mais. Existe esse aspecto que nós não podemos negligenciar. Mas nós precisamos olhar também para o outro lado. Porque ainda que não existam promessas de prosperidade para nós, ainda que não existam promessas de saúde perene para nós, ainda assim, nós devemos equilibrar a nossa visão, porque servir a Deus conta já no presente com bênçãos concretas de Deus. Servir a Deus vale a pena não só por causa da eternidade, servir a Deus vale a pena desde já. Servir a Deus vale a pena desde a mocidade. Não à toa, o autor de Eclesiastes, Salomão, fala: lembra-te do teu Criador quando você já estiver meio capenga, né? Quando você já estiver assim meio... Não, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E vale a pena servir a Deus desde jovem. Porque servir a Deus não tem só custos. Servir a Deus não tem só um preço, um sofrimento que se paga, só martírio, não. Servir a Deus também conta com bênçãos concretas desde já. E eu quero ser cuidadoso porque eu não quero nem passar perto da teologia da prosperidade. Nós não estamos falando disso aqui. Mas servir a Deus vale a pena desde já e não apenas na eternidade, porque nós temos bênçãos e alegrias concretas que Deus nos concede, como a longevidade. Eu me lembro de ano passado, numa festa de aniversário que teve aqui na igreja, os irmãos devem se lembrar que ano passado o pastor Marcos fez 60 anos. E a gente fez uma festinha surpresa, os irmãos fizeram uma festinha surpresa no culto de quarta-feira. Nem todos os irmãos puderam estar aqui, mas alguns estiveram. O pastor Thomas fez aniversário junto também, né? Ele não tem 60 anos, mas já está com a carinha de 60, né? Então, comemoraram junto ali, muito mais, né? Comemoraram juntos ali, pastor Marcos e pastor Thomas. E... foi uma festinha surpresa, o pastor Isaac precisou mentir. Eu não lembro, o pastor mentiu, né, na festa de aniversário, porque precisava tirar o pastor Marcos do salão social e tal. Enfim, foi toda uma programação aí para isso. E eu me lembro que o pastor Marcos, enquanto fazia o seu discurso ali, né, agradecendo os irmãos e tudo mais, ele disse algo que eu achei muito interessante e me marcou. Ele falou assim: olha, eu tenho servido a Deus a maior parte da minha vida. O pastor Marcos, fazendo 60 anos, se converteu, jovem, não lembro quantos anos ele se converteu, mas foi jovenzinho, criança. Ele fala: eu tenho servido a Deus a maior parte da minha vida. Eu tenho servido a Deus há décadas, há anos. E olhando para a minha vida, olhando para as coisas que Deus me deu, para as bênçãos que Deus me deu, para a família que Deus me deu, para a igreja que Deus me deu, para a vida que Deus me deu, para a saúde que Deus me deu, os livramentos que Deus me deu, eu posso dizer: vale a pena servir a Deus desde a mocidade, desde a juventude. Vale a pena. E nós temos que equilibrar a nossa visão, irmãos. Porque muitas vezes nós focamos no real custo, no real preço, no real sofrimento. Mas servir a Deus não é só apanhar. Servir a Deus não é só sofrimento. Servir a Deus é ter bênçãos também. E contar com essas bênçãos desde já. Inclusive com a longevidade, mas não só a longevidade. Nós precisamos ser gratos a Deus e dizer ao mundo que servir ao nosso Senhor é bom. Nós precisamos ser gratos a Deus e dizer ao nosso mundo que servi-lo não é um fardo triste, solitário e sem nenhuma bênção concreta. Não. Servir a Deus é um privilégio que nos traz alegrias concretas, não só interiores, não só espirituais, não só bênçãos que vão ser desfrutadas na eternidade. Não. Desde agora nós já desfrutamos de bênçãos concretas. Longevidade e saúde, estabilidade financeira, patrimônio e bens. E de novo, isso não tem a ver com a teologia da prosperidade, porque Deus não nos prometeu isso, mas Deus em sua graça nos concede isso. Deus em seu amor, em sua generosidade nos dá isso. Ele nos dá suprimento, muito além do que precisamos. Ele nos dá em abundância. Ele não precisa, ele não prometeu, mas Ele nos dá. Ele nos dá uma família grande, e quando não uma família grande, o povo de Deus como amigos verdadeiros, ao lado, sempre conosco. Ele nos dá conquistas acadêmicas, conquistas profissionais, nos abençoa no trabalho, na escola, nos nossos alvos pessoais. Deus faz tudo isso como fruto, como algo da sua generosidade, do seu favor. E essas coisas são bênçãos concretas que Deus dá para nós. E muitas vezes nós olhamos apenas para a eternidade,
olhamos apenas para as bênçãos espirituais, para as virtudes, e tudo isso é importante, é claro, nossos olhos estão na eternidade, mas Deus nos abençoa desde já. É pura graça de Deus. Se Deus nos desse só a vida eterna, isso já seria suficiente. Mas Ele é tão pródigo, Ele é tão generoso, que Ele dá 130 anos para a joiada, que Ele dá 100 e poucos anos para Abraão, que Ele dá 100 e tantos anos para Isaac, que Ele dá décadas de vidas para nós, quem sabe 100 e poucos anos para você também, que nos dá uma família, que nos dá filhos, netos, que nos dá sustento, que nos dá irmãos, que nos dá saúde. Deus é tão generoso que nos dá todas essas coisas. Ele não precisava disso, mas Ele faz isso. Ele não precisava recompensar a nossa fidelidade. A nossa fidelidade a Ele, nós não somos fiéis por bênção, mas Ele nos galardoa. E Ele promete que vai nos galardoar ainda mais no futuro. Nosso Deus é muito generoso. E desde agora nós já desfrutamos disso. Então nós temos que equilibrar a nossa visão para que olhemos para as bênçãos presentes que Deus nos dá, como a longevidade, e que isso equilibre a nossa visão das coisas e o nosso discurso àqueles que ouvem o nosso testemunho. Mas um outro detalhe que eu queria mencionar para os irmãos é algo que está em Isaías 65, porque falar de longevidade é algo um pouco triste para nós, porque nós, na maioria, nós vivemos pouco. 60, 70 anos é pouco. Não é pouco. Você fala, poxa, tem tanto lugar do mundo para conhecer, tem tanta coisa para fazer, pular de paraquedas, fazer rafting, fazer um monte de coisa. Não dá, né? É muito cedo. Né? E a gente começa a ficar velho muito cedo, né? A gente perde o cabelo com 20 e poucos anos. Não tem como. Né? A coluna trava aos 30 e pouco. E Pastor Thomas, por exemplo, já não tem mais a longevidade, né? A vitalidade que tinha antes, né? E a gente fala, poxa, como que é isso, né? E a gente olha para essa bênção de Deus, que foi dada a joiada, de viver 130 anos, nós falamos, Senhor, o Senhor foi bom em prolongar a vida de joiada, isso é uma bênção de Deus. E quando nós olhamos para o futuro, nós temos a expectativa de que o Senhor vai abençoar não só alguns indivíduos com longevidade, mas Ele vai abençoar várias pessoas, todo um reino, todos os cidadãos de um reino com longevidade. A idade não vai ser mais 70 ou 80, as pessoas vão viver bem mais. É o reino milenar de Cristo. Quando nós chegamos em Isaías 65, versículo 17, nós vemos o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui, novos céus e nova terra, comumente nós associamos Apocalipse 21, que fala que Deus cria novos céus e nova terra. Tudo isso que nós conhecemos será destruído e Deus cria então novos céus e nova terra. Mas nós temos que lembrar que o autor bíblico, os profetas em especial, muitas vezes, quando eles falam do futuro, eles juntam vários eventos em uma expressão só. Eles não diferem muitas vezes quanto tempo existe entre um evento e outro. Então aqui ele está falando de novo céu e nova terra, algo que Apocalipse diz, mas a descrição que ele vai dar em seguida parece se referir a algo antes da eternidade, porque novo céu e nova terra é algo da eternidade. Mas o texto descreve algo que acontece antes da eternidade. E antes da eternidade, nós temos o reino milenar de Cristo. E como serão as condições desse reino milenar? Quando Cristo reinar aqui nesse mundo e restaurar, regenerar essa criação. Veja o que diz aí a sequência. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Lembre-se que naqueles dias a mortalidade infantil era muito maior do que é hoje, não tinha promátrio, tem neonatal, nada disso. A mortalidade infantil era muito maior. E o texto promete que não haverá mais crianças que viverão poucos dias, nem velhos que não cumprirão os seus. Ou seja, não vai mais haver uma morte prematura. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Opa! Morrer aos 100 anos, você vai falar, morreu com 130 anos. Poxa, como ele era jovem, né? Como assim? Porque no reino milenar de Cristo, a criação vai ser restaurada de tal modo que a longevidade vai aumentar.
Nós já vimos isso acontecer no passado. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito. E parece que isso vai voltar. Essa restauração da longevidade vai acontecer. E as pessoas que ainda serão mortais, porque no reino milenar nem todos são glorificados, existem mortais e glorificados que entram nesse reino. Os mortais, eles terão a sua longevidade ampliada, aumentada. Morrer aos 100 anos será morrer jovem. E quando pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. A morte ainda existirá, o pecado ainda existirá no reino milenar de Cristo. Tanto que ele governará com cetro de ferro as nações, punirá os seus inimigos e trará o juízo da morte, inclusive sobre o pecado. O salário do pecado continuará sendo a morte no reino milenar de Cristo, mas haverá uma restauração no âmbito universal de toda a criação, e a longevidade aumentará de tal modo que morrer aos 100 anos será morrer jovem. E a maldição da morte acontecerá apenas dos 100 anos para frente. E o texto continua falando desse reino, descrevendo esse reino, fala sobre o trabalho no reino milenar, fala sobre a restauração da criação. Veja o versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Uma promessa de restauração, não só da longevidade humana, mas toda a estrutura da criação vai ser restaurada também. Então, Deus, no futuro, tem a bênção da longevidade. Deus tem essa bênção reservada a nível universal para todos aqueles que participarão desse reino no futuro, esse reino milenar de Cristo. E é importante que você tenha certeza que você vai participar desse reino. Nós agora, como crentes, nós sabemos que participaremos desse reino glorificados. Nós participaremos desse reino com novos corpos, com corpos glorificados, mas, como eu disse, haverão pessoas mortais no milênio, pessoas que passarão pela tribulação e entrarão nesse reino milenar. Mas todos que entrarão, e somente estes que entrarão, serão súditos do rei. Só os súditos do rei entrarão no reino milenar, participarão desse reino milenar. E é importante que você tenha a certeza de que você é súdito do rei Jesus. É importante que você tenha a certeza de que você faz parte desse reino que um dia será instaurado aqui nesse mundo. E você verá essas bênçãos sendo aplicadas. E você verá a longevidade não aplicada apenas a alguns servos de Deus, mas a muitos servos de Deus a nível mundial no milênio. Isso só é possível por meio do Evangelho. Você precisa olhar para a sua vida e falar: Senhor, eu não tenho longevidade porque eu sou um pecador e eu mereço a morte. O Senhor abençoa alguns com longevidade, é verdade. O Senhor me abençoa com uma vida até que longa. Eu não morro bebê, eu não morro pequeno. O Senhor tem me abençoado, mas eu ainda mereço a morte. E eu mereço a morte porque o salário do pecado é a morte e eu sou um pecador. E o Senhor precisa punir o pecado, que é uma ofensa à sua santidade. Mas o Senhor Jesus venceu a morte. Ele morreu no meu lugar, venceu a morte, e agora, crendo nele, eu tenho vida eterna. Crendo nele, eu posso ser seu servo. Crendo nele, eu faço parte desse reino, e um dia eu verei isso daqui. Senhor Jesus, lava-me com seu sangue. Senhor Jesus, limpa-me. Senhor Jesus, livra-me da morte eterna. E me dê essa vida eterna que só o Senhor pode dar. Eu quero ser o seu servo. Eu quero ver o reino milenar de perto. E eu quero viver com o Senhor pela eternidade. Eu não quero ter a morte eterna, mas eu quero ter a vida eterna. Abençoa-me como o Senhor abençoou Joiada, mas não apenas com longevidade, mas que seja uma longevidade sob o temor do Senhor. Que seja uma longevidade servindo ao Senhor. Que essa longevidade seja fruto da bênção do Senhor sobre a minha vida, um servo do Senhor. Que eu não viva muitos anos só para pecar, mas que eu viva muitos anos para servir ao Senhor. E nós que somos crentes, essa também é a nossa oração em algum grau, em algum nível. Senhor, me dê longevidade, para que eu proclame o Teu nome durante mais tempo. Para que durante todos os dias da minha vida, a igreja funcione, as coisas caminhem, que os meus braços trabalhem em prol do Seu reino. Faça-me como Joiada, abençoa-me como o Senhor abençoa Joiada, me dê saúde, me dê longevidade, restaura-me, Pai. E obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Vamos orar isso ao Senhor agora e encerrar nosso culto. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que são dadas aos seus servos ao longo da história.
Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, Pai. O Senhor é bondoso, o Senhor é generoso, apesar das nossas falhas, apesar da nossa infidelidade muitas vezes, apesar dos nossos erros. Mas nós olhamos para a vida de alguns servos como Abraão, Isaac, Jó, Davi, Joiada, e nós vemos que o Senhor abençoa algumas pessoas de modo concreto, já no presente, com longevidade. Obrigado, Pai, porque isso é fruto da sua graça, da sua misericórdia, e pedimos que o Senhor nos conceda isso, para que no nosso tempo de vida nós proclamemos o Teu nome, proclamemos o Evangelho, proclamemos a salvação a plenos pulmões, Pai, porque é somente por meio do Evangelho que a morte pode ser vencida. Nós queremos ver esse reino implementado logo, Pai. Nós queremos ver esse reino em que a longevidade será aumentada em um nível inimaginável para nós. É por isso que nós repetimos a oração de Jesus: venha o Teu reino. Enquanto esse reino não chega, Pai, dá-nos a fidelidade de Joiada, para que quando nós morrermos, quando nós partirmos, com muitos anos de vida ou não, que o nosso epitáfio seja um epitáfio, seja uma memória de que servimos ao Senhor com fidelidade. Aos jovens que estão aqui, Pai, que eles se lembrem que vale a pena servir ao Senhor desde a mocidade. E aos velhos que estão aqui, que eles se lembrem que servir ao Senhor ao longo de toda a vida valeu a pena. É isso que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.